Vamos, Morning Show. Olha só, Fê, a foto do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, segurando uma bandeira com o slogan Minha Criança Trans, gerou muita, mas muita repercussão nas redes sociais. A imagem foi publicada nas redes pela presidente da ONG Minha Criança Trans, Tamires Nunes, mãe de uma criança trans de apenas 8 anos de idade. A Minha Criança Trans é a primeira organização não governamental do Brasil a tratar exclusivamente das questões que envolvem saúde, qualidade de vida, políticas públicas e direitos das crianças e adolescentes transgêneres. A ONG tem como objetivo garantir o acesso aos direitos das crianças e adolescentes trans, além de lutar contra a discriminação. As críticas por parte de evangélicos conservadores acusaram o vice-presidente da República de promover apologia às crianças trans. Diante dessa polêmica, o vice-presidente Geraldo Alckmin ainda, até agora, não se pronunciou publicamente sobre esse tema e, obviamente, a gente deixa aqui aberto caso o vice-presidente da República Eu só quero fazer um adendo. Falar sobre essa treta. O governo de São Paulo, na época do Alckmin, foi o que menos, ou quase nada, apoiou, e nunca apoiou, inclusive, a parada LGBTQIA+, aqui em São Paulo. Então, ou seja, para mim essa foto é pura hipocrisia do próprio vice-presidente. Como assim? O Alckmin nunca apoiou a parada? Nunca apoiou. Tem nunca certeza? Apoiou. A certeza absoluta. Mas o que eu acho pior é que você sempre jogava para prefeitura. É que você está fazendo aí um ataque direto contra as crianças. Por quê? Uma criança que nem mesmo passou pela puberdade não tem maturidade suficiente para você impor para aquela criança desde cedo que ela é algo diferente do seu sexo biológico. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É quando a agenda ideológica é enfiada goela abaixo da sociedade. Você tem um vice-presidente da República associado a esse tipo de grupo. Você tem pessoas, inclusive, que pregam tratamento de esterilização de crianças desde cedo para transformar ela no sexo oposto. Crianças sendo estéreis pro resto da vida por conta de uma agenda ideológica, isso é um absurdo. Eu falo em nome dos pais de família, das mães de família. Não use as crianças inocentes pra fazer casamento. Não, criança inocente é isso. 8 anos de idade, meu. Eu tenho um filho de 7 anos de idade. Sim. E eu tenho uma menina de 4 anos de idade. É impossível você afirmar que uma criança nessa idade está pronta para fazer qualquer tipo de transição sobre qualquer coisa. A criança está descobrindo o mundo. Ela terá o seu tempo na tarde, adolescência, na sua vida adulta para decidir o que ela quer. Agora, uma criança de 8 anos não são que faz uma transição de uma criança de 8 anos é irresponsável, tem que ser responsabilizado. Ninguém falou de transição. É claro que é. Calma. E outra coisa. A questão é a seguinte: se há uma manifestação de transgeneridade numa criança. Mas uma criança não tem como saber isso. A criança não tem como saber. Calma. O ponto é, a gente precisa parar de tratar criança como se tivesse a obrigação de atender a um estereótipo de gênero. Que estereótipo? Meu Deus. Calma. Você está dizendo que os marcadores biológicos não importam. Os marcadores biológicos são sim fundamentais na formação. O que eu quero dizer é o seguinte: se um menino quer brincar de boneca, ele não deve levar um cacete. O que eu estou dizendo é isso. Claro que não. Ninguém está dizendo isso. Eu tô falando disso. Calma. Meu filho brinca de boneca com a minha neta. Calma, gente. Veja só, o ponto é, a gente não pode estigmatizar as coisas. Existe uma diversidade sexual importante, uma diversidade das formas de manifestação de identidade que faz parte da humanidade. E a gente precisa tratar esses temas a gente precisa com menos respeitar pressão o tempo. E com mais respeito à criança. Sim, então respeita a criança. Respeitando o Alckmin. Respeita a criança. Eu vou contar uma história pra vocês. Existe um caso famoso. Aqui, olha. Só um minutinho. Chama o pessoal do rádio. Exatamente. Porque é o seguinte, às vezes a gente volta do break e a galera sintonizou na Jovem Pan no rádio e não tá entendendo nada do que a gente tá falando. É o seguinte, turma, tem uma foto de Geraldo Alckmin segurando uma bandeira com uma frase Minha
Minha Criança Trans, ele recebeu uma associação, como chama a associação mesmo, Mari? Eu me esqueci o nome da associação. Minha Criança Trans. É a primeira associação focada nesse público específico de crianças pequenas aí, de 7, 8 anos de idade, que por um acaso já tenham feito algum tipo de transformação genital, certo? A gente está discutindo aqui justamente eu só quero dizer uma coisa. Eu só quero por partes, todo mundo vai falar. O Felipe tinha pedido antes. Eu quero dizer o seguinte, pessoal, olha, sabe o que acontece? Um garoto ou uma garota de 7, 8 anos, talvez ainda ele não tenha consciência exata do que está acontecendo com ele biologicamente. Agora, no mundo que a gente está vivendo, da forma como as coisas estão expandindo, principalmente por causa disso aqui, olha, uma criança ou um menino de 7, 8 anos chega pro pai e fala: pai, eu sou trans. O pai chega e fala assim: olha, faz o favor, vai dormir, passa a salada, vai fazer alguma coisa. Você sabe o que ele faz? Ele vai fazer story. Fala: estou sendo maltratado pela minha família. Entendeu? Essa é a grande verdade. Porque já está assim, a internet está assim de coisa acontecendo dessa forma. Eu vejo um monte de story e eu vejo um monte de criança reclamando porque os pais não estão aceitando que ele seja gay, trans, ou seja o que for. Não, agora, mesmo que ainda não tenha idade para se definir, né? Só um minuto, pela ordem aqui. Antônia Fontinelli. Muito obrigada, Paulo, por isso que eu te amo. Ladies first. Olha, eu queria só dizer, boss, me perdoe, hoje, pelo tema os temas de hoje, está difícil manter a lady que habita em mim. Me deixa só hoje, amanhã eu volto. Assim, plena. Geraldo Alckmin, o senhor devia ter vergonha na sua cara. É muito provável que o senhor não tenha se inteirado do assunto. E aqui não tem uma mulher conservadora, não é da bancada evangélica, até porque a maioria dos pastores não prestam, tá? São poucos os que se salvam. Não é isso. É uma questão de lógica, é uma questão de humanidade. Eu sou mãe, eu sou avó. Uma criança de até 10 anos, ou até na adolescência, está muito confusa. Não sabe ainda. A filha de uma amiga minha de 10 anos virou para a mãe e falou: eu sou gay, mamãe, eu estou apaixonada por uma menina cadeirante da escola. A minha amiga conversou com a filha dela. Filha, presta atenção, o porquê disso, o que despertou isso em você? Passou uma semana e ela falou: ah, não, mãe, eu vi no TikTok, não é nada disso, não. É de uma irresponsabilidade. A internet está colocando as nossas casas num pandemônio e os pais não veem isso. Essa mãe criar uma ONG para um filho de 8 anos que é trans, o que é isso? Isso é crime! Isso é crime. E, mano, não estamos falando aqui de dar uma surra em menino que brinca com boneca, não. Eu era menina, pequenininha, eu brincava de bolinha de gude, tá? Eu brincava de tudo que era brincadeira de menino, tá? E saía na porrada com os meninos, sim. Não sou lésbica, não sou sapatão, caminhoneira, nada contra. É o que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É um crime um vice-presidente da República participar disso para lacrar. E o senhor que é cotado, né? As pessoas dizem: ele vai assumir no lugar do Lula. Não queremos mais o senhor, porque você é igual. Que tristeza isso! Católico ao extremo, viu, pessoal? Católico ao extremo. Vocês querem apostar comigo? Algumas pessoas podem ficar bravas com o que eu vou falar agora, mas é o que eu tô sentindo ali da imagem. Que o Alckmin nem sabia o que era a bandeira. Mas ele tem assessoria para isso. Não, mas aí, desculpa, aí você tá querendo passar um pano no Alckmin. Não, Felipe Campos. Porque você é amigo dele, você gosta dele. Não que sou amigo dele, Felipe Campos, não sou amigo dele. Aliás, forte abraço, Geraldo Alckmin. Você esteja nos assistindo, seria interessante uma entrevista contigo, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas mesmo que não tenha sido. Eu concordo. Mostra quem tá ao redor, entendeu? Eu tô usando da lógica do seguinte: ele não compactua com isso. Ele é da Opus Dei, amigo. Não faz sentido isso. Eu acabei de falar. Só que ele não compactuava com o PT. Ele fez campanha atacando frontalmente o Lula. E aí o que ele fez? Num oportunismo eleitoral, para garantir ali uma eleição, porque ele estava acabado eleitoralmente, ele foi e se colocou ali num acordo para ser vice do Lula. E hoje está lá em Brasília, bancando o vice-presidente, muito aberto à esquerda. Ele não tem caráter.
Ele não tem mais uma visão lógica sobre as coisas que permita que a população enxergue nele alguém que pereça. Eu queria ver, na verdade, o que eu gostaria de ver, na verdade, você trouxe um ponto extremamente importante. Eu quero entender o que a comunidade Opus Dei, que na verdade é uma parte mais extremista ali da Igreja Católica, acha realmente desse posicionamento. Não é extremista. Vocês não são extremista, mas é mais rígida, vamos dizer. Luquinha, mais rígida, pessoal. Vocês são ingratos com o Geraldo Alckmin, né? Não, sabe por que vocês são ingratos com o Geraldo Alckmin? Porque hoje era pra gente ter na vice-presidência da República um Zé Dirceu ou um Boulos. Então, meus queridos, deem graças a Deus que é Geraldo Alckmin. Deem graças a Deus. Essa história me lembra... Porque pior poderia estar. Ô, Paulo, sabe o que essa história me lembra? Um caso famoso dos Estados Unidos de irmãos gêmeos, Bruce e Brian. O Bruce, quando ele era criança, ele sofreu um acidente ali numa cirurgia e ele perdeu o pênis. Teve o pênis, infelizmente, decepado. O que aconteceu? Um teórico de gênero pegou e falou: vamos aproveitar a oportunidade e criar esse menino como se fosse menina. Então, era a experiência perfeita para a ideologia de gênero. Criaram ele como se fosse menina. Quando ele era maior de idade, ele começou a ter diversos problemas, até porque tinham feito nele a cirurgia de mudança de sexo, esterilizaram o menino, e ele precisou reverter a cirurgia de mudança de sexo. Ele voltou atrás porque ele começou a ter depressão, ele não se identificava como mulher, mas uma agenda ideológica impôs, desde cedo, quando ele ainda era criança, que ele deveria ser mulher. Com 40 anos de idade, infelizmente, ele cometeu suicídio. É isso que a extrema esquerda prega. É uma agenda ideológica, que eles falam que não existe ideologia de gênero, mas é ideologia sim. A ideologia de gênero prega que desde cedo você tem que criar crianças como se não existisse marcadores biológicos, como que se o sexo biológico não importasse, importa sim. O nosso sexo biológico deve ser sim o padrão para você criar uma criança. Assim, quando ela for mais velha, você tem que fazer de outra forma. Quando ela tiver responsabilidade para assumir as consequências, beleza, ela que assuma. Agora, atacar crianças, mexer com crianças, não tem pai de família que concorde com isso. Eu duvido que os eleitores do Lula concordam com isso. É um absurdo. É um absurdo você passar pano pra isso, mano. Você acha que eles são preconceituosos? Eu acho que tem uma histeria muito grande em torno desse assunto que fica difícil falar com calma. Meu Deus. Vamos lá criança falar, trans? Vamos isso falar é calma. Qual que é o ponto? Veja, eu concordo com críticas sobre os extremismos de certa militância LGBT. Todos sabem que eu não sou um cara de esquerda, eu sou liberal. E como liberal, o que depende eu defendo do tema. É a individualidade é o pessoal humana. Da direita? O que eu defendo americano. É a individualidade humana. É o liberal por inteiro. LGBT liberal, queria mais. Na melhor tradição brasileira, liberal de Nabuco, que amava a liberdade do outro. Mas que liberal é esse que defende a imposição de uma agenda ideológica para criança? Você só não ama a liberdade liberal é esse? Em que momento eu falei de impor algo para alguém? A partir com 8 anos de idade, uma criança trans, isso é uma imposição. Ela não tem condição de se definir. Não, eu acho o mais caótico não é isso. É a mãe levando isso pra frente, é que a gente precisa conversar com pessoas trans adultas, já conscientes, sobre como foi a infância delas. É isso que a gente precisa, para ouvir com calma como que se trata da diversidade humana desde a infância. Sim, por quê? Porque as pessoas, cada um tem a sua história e todos precisam ser respeitados. O que eu estou falando é, ninguém deve impor, nem que seja nenhuma normatividade de, você claro vai ter, porque você tem um pênis, você vai ter que brincar de polícia, ladrão e carrinho, ou porque você nasceu com a vagina, você vai ter que brincar de boneca. Essas imposições não fazem sentido, porque a individualidade humana, ela é Você diversa. Fica usando caricaturas. O que eu estou dizendo é que a gente precisa tratar essas crianças com acolhimento, respeito e compreensão, porque, de fato, crianças ainda não têm plena consciência sobre a própria vida. Por isso, a gente não pode nem impor uma coisa nem outra. Existe criança... não pode impor nenhuma coisa nem outra. Fica como? De braço cruzado. Educação liberal. Não, desculpa. Aí você fica na bifurcação de braço cruzado. Justamente por isso, a gente precisa, sim, tratar desse tema sem histeria. A pergunta é a seguinte, existe criança apoio trans? Às famílias, existe, converse com uma pessoa trans. Converse com uma pessoa trans adulta. Fala, Beraldo. E converse com pessoas que tinham confusão sexual quando eram mais jovens e depois se resolveram. Veja, não é porque as pessoas trans, assim, você nasceu, é trans. Não é assim que não tô falando pra carimbar a pessoa. Claro, quando ninguém mais contribui pra confundir as crianças do que a extrema esquerda com esse tipo de agenda. Com respeito. Eu também critico a extrema esquerda. Desde cedo você bombardeia as crianças falando que nada determina quem ela é.
Nós precisamos cultivar uma cultura de respeito à individualidade. Mas ninguém tá com respeito. Isso, que respeito? Mano, daqui a pouco vão estar aplicando anabolizante nas crianças. Mas existem casos, sério, você esteriliza a criança. Veja, tem um ponto importante também. Ô, mano, existem casos... Só faz esse ponto porque tá ficando um pouco longo. Existem casos de crianças intersexuais, por exemplo, que são crianças que nascem com características biológicas que fazem parte dos dois gêneros. Mas isso não é ser trans. Calma. Mas isso não é ser trans. Isso não é ser trans. Eu conheço pessoas... inclusive, podemos chamar um aqui qualquer dia. A Dione Freitas, que é maravilhosa. Para fechar, Maninho. Existem pessoas que nasceram com a intersexualidade, que são de forma, enfim... Estamos falando disso. São pessoas que nascem eventualmente com pênis e com vagina ao mesmo tempo. Essas pessoas geralmente... Exato. Ai, que delícia. Isso não é equivalente a ser trans. Isso não é equivalente a ser trans. Vocês usam esses exemplos que não fazem sentido nenhum. Peraí. Vamos organizar a bagaça, porque senão a gente não entende. Vocês já partiram para hermafrodita, minha cabeça já rachou. Exato, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Calma, a gente podia convidar a Dione aqui, ia ser muito boa a conversa. O ponto é, às vezes, uma criança que nasce no estágio intersexual, os pais, os médicos, antes que ela tenha qualquer desenvolvimento, quando ela é recém-nascida, faz uma cirurgia para que tente colocar ela num estágio específico, seja homem ou mulher. E muitas vezes essa criança, quando começa a se desenvolver, percebe que foi cometido um erro, porque ela se identifica muito mais com outro gênero. Nesses casos, existem terapias. São exceções, mas crianças trans são exceções. Fala, Antônia. Não é sistema. Então, ele acabou de... Chegou no ponto, o mano rodou e chegou onde a gente queria. Então, a criança é hermafrodita, aí opera... tira o homem dela e deixa ela menina. Ela cresce e fala, não, tiraram o sexo errado, eu me identifico como menino. Então, o ponto é esse, vamos esperar. Eu tenho um exemplo famoso que todo mundo conhece, a filha do Brad Pitt e a Angelina Jolie. Desde pequenininha, eles vestiam a menina como menino. Ela cresceu agora, acho que está com 18 anos, não sei quantos anos, ela não se enxerga mais vestida de menino, agora ela voltou a ser menininha. É esperar, gente, é simples. É simples, esperar, tudo no seu tempo, respeitar, acolher, amar, não julgar e esperar, ponto!